prazer ver você aqui, meu filho. E gratidão a todos também que estão aqui participando comigo desta série que inicia hoje, né? Você é o seu próprio cérebro. Então, este assunto é um assunto bastante instigante que a gente aprende dentro da psicanálise, que começou primeiramente com os estudos freudianos, e a partir de então, depois de Freud, que esses estudos veio ampliando e até chegar ao ponto que chegou hoje, né? Então, assim, o grande conhecimento sobre o cérebro. Então, assim, quanto mais as pessoas têm curiosidade para entender sobre o cérebro, e enquanto mais a ciência se aprofunda nos estudos do cérebro, ainda mais tem coisas para aprender. Então, o cérebro ainda ele é enigmático, ainda existe muitas coisas a serem descobertas. Então, a gente vai começar fazendo esse diálogo aqui. Nós vamos falar um pouco sobre a teoria freudiana, que Freud, como o pai da psicanálise, ele que desenvolveu a primeira teoria da mente, foi desenvolvida por ele. Então, a partir dele é que surgiu outros estudos. E então, por isso ele é considerado como o pai da psicanálise. Então, a gente vai estar fazendo aqui esse diálogo, falando um pouco sobre a psicanálise, mostrando a evolução que teve nesta área mental. E a gente vai estar falando também um pouco sobre a neurociência, né? Então, fazendo aí, né, nesse diálogo entre a neurociência e a psicanálise, então nós percebemos que há uma aproximação, né, entre a mente humana vista por Freud como hoje a neurociência. Então, há essa aproximação. Então, o que Freud falou lá no início, em 1900, então, isto ainda é alvo de estudo, porque foi a partir dele. Então, assim, não houve uma separação. Esta aqui é a teoria freudiana e esta aqui são as demais teorias. Então, foram descobertas inúmeras teorias, porém, a neurociência ela é muito próxima àquilo que Freud dizia. Então, primeiramente, quando Freud ele começou os estudos, a investigação mental, porque a psicanálise nada mais é do que a investigação mental do ser humano, né? Então, quando Freud ele começou a fazer ali as suas terapias, que ele chamava de terapia através da fala, né? Então, ele usava técnicas que são as técnicas que hoje eu gosto de usar essas técnicas. Então, assim, são técnicas muito antigas, mas que eu peguei essas técnicas antigas e trouxe para a minha vida uma técnica, assim, um pouco diferente, porém usado com os dados que Freud deixou lá na antiguidade. Então, Freud, ele criou ali o iceberg para explicar a nossa mente. Então, para Freud, para Sigmund Freud, a nossa mente é como a metáfora do iceberg. No topo do iceberg tem apenas uma ponta. Ali tem apenas 5%. Né? Então, todo
o demais que está sob a água são 95%, mas que, na verdade, nós não sabemos a profundidade. Então, por isso, o nosso cérebro ainda ele é enigmático. Ele tem muitas coisas ainda para ser descoberta. Eu quero agradecer a presença dos que estão entrando, tá? Se vocês quiserem deixar alguma pergunta no final da live, eu estarei pronta para responder vocês, ok? Então, Freud ele trouxe esta teoria e nesta teoria a nossa mente consciente, que é apenas 5%, aonde está os nossos momentos hoje, por exemplo, e as memórias antigas, as memórias de dores, de trauma, de medo, está toda ali no subconsciente. Então, nós precisamos expandir a nossa mente buscando o novo conhecimento. Então, Freud cria esta metáfora para mostrar isto, né? Então, dentro dessas metáforas, ele desenvolvia as técnicas mais necessárias para os seus pacientes. Então, Freud ele aponta a mente consciente apenas aquele pedacinho que está lá. Então, como que nós podemos desenvolver o nosso cérebro? Porque o nosso cérebro, ele está em transformação, em contínua transformação. O nosso cérebro, ele é mutável. Ele pode mudar. E isto nós podemos observar nos comportamentos. Então, uma pessoa, às vezes, tem um comportamento que não seja muito agradável, mas ele pode mudar o comportamento mudando os padrões que ele tem no cérebro, mudando os padrões cerebrais. Então, a partir das mudanças dos padrões cerebrais, ele pode mudar o seu próprio cérebro. Então, a neurociência vem trazendo isto para nós. A neurociência que vem depois de Freud veio vários outros estudos, né, que foram aprofundando mais e mais, cada vez mais, no conhecimento, e a ciência foi investindo em estudos. Então, a partir daí, foram descobrindo novas maneiras do nosso cérebro agir. Então, essa teoria de Freud, ela foi a gênese do conhecimento cerebral. Então, ela foi o início de tudo, né? Foi a gênese do nosso cérebro, de que, a partir dela, é que se expandiu o desejo do conhecimento, a curiosidade pelo cérebro. Então, por isso, a teoria da metáfora, essa metáfora aí do iceberg, ela é a gênese do conhecimento cerebral, do conhecimento mental. Então, essa teoria, a partir dessa teoria, foi capaz de desenvolver, né, os anseios no campo psíquico, no campo mental, e despertou grande curiosidade no ramo da ciência. E, a partir daí, o ser humano tornou-se alvo de investigação mental, né, para a ciência. Então, foi a partir do que Freud trouxe como a metáfora do iceberg. Então, essa parte obscura da mente, né, que ele coloca lá, que é o nosso subconsciente,
é todo desconhecido. É tudo que ainda é enigmático para nós. Então, o nosso cérebro, a grande parte do nosso cérebro, ainda é um enigma a ser descoberto. Então, enquanto mais nós descobrimos a ciência, enquanto mais ela descobre sobre o cérebro, ainda existe mais coisas para descobrir. Então, ela foi chamada de subconsciente, mas também ela é conhecida como a parte obscura. Mas é ali, no subconsciente, que está a maioria das frequências. Quando a gente trata de psiquismo, de frequência, como nós falamos no nosso curso de física quântica, quando nós falamos no nosso curso também de psicanálise quântica, que nós temos o curso à parte. Então, nós falamos a questão das frequências, né? Hoje nós não vamos nos prender a essa questão. Mas, assim, ali a parte obscura, porque ali está todo o psiquismo que a pessoa adquiriu desde o seu momento em que começou a gestação. Ali está todo aquele psiquismo, o que a mãe viveu durante a gravidez, o período até os 7 anos, principalmente, é um período em que a criança às vezes não lembra, né? Tem criança que já tem uma memória um pouco melhor, já lembra de muita coisa a partir dos 3 anos de idade, 2 anos e meio, mas os sétimos primeiros anos são um período essencial para o desenvolvimento da criança se tornar um adulto de sucesso. De sucesso, que eu digo é aquela pessoa positiva, aquela pessoa com sentimentos positivos, aquela pessoa que tem coragem, porque ali ela recebeu o incentivo dos seus pais ou não, né? E ali se construiu aquele padrão mental e que é o que ela é, que criou aquela identidade. Então, isto pode ser revertido quando a pessoa tem um padrão disfuncional muito negativo. Hoje, a ciência vem mostrando que o cérebro ele é mutável, ele pode mudar constantemente. Então, esse processo é chamado de neuroplasticidade, né? Então, essa neuroplasticidade é um fenômeno de que o nosso próprio cérebro ele é capaz de transformar, ele é capaz de mudar o tempo todo, né? A cada momento, mas para isso nós precisamos oferecer algo. Se nós temos algo externo, prejudicial, o nosso cérebro ele vai ter uma mudança também ali. Ele tanto pode mudar para o positivo quanto para o negativo. Se você oferece insights muito positivo, com muita frequência, com certeza você vai ter uma vida diferente, você vai ter uma vida positiva, você vai ter uma vida com fluidez. Mas se você oferece insights negativos, você está ali num ambiente um ambiente conflituoso, então isso daí também vai fazer a mudança da mentalidade, a mudança do cérebro. E com a mudança do cérebro, muda também a mudança comportamental. Então, a ciência hoje comprova isto, da mudança comportamental. Então, quando nós queremos algo novo para a nossa vida, nós temos que buscar algo novo. E eu sempre falo em questão
da depressão, da ansiedade. Isto nada mais é do que mudança de foco. Às vezes a pessoa está ali vivendo num ambiente conflituoso, num ambiente de brigas, de conflitos. Então a tendência é o quê? É gerar desequilíbrios emocionais, é gerar comportamentos desequilibrados. Então, tudo tem a ver. Mas quando, vamos supor, pegar duas pessoas, dois adolescentes, que adolescente está na fase crítica, com a questão hormonal. Então, assim, é uma fase um pouco crítica. Então, vamos pegar dois adolescentes como exemplo. Você pega um adolescente que vive num ambiente, toda a vida viveu num ambiente conflituoso, em que seus pais diziam para ele que ele não era capaz, que ele sempre ouvia dos seus professores, das pessoas, que ele não servia para nada. Então, ele cresceu nesse ambiente. Então, ele construiu esse padrão mental. E quando ele chega na fase adulta, que ele precisa dar o próximo passo na vida, o que ele vai pensar? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Então, ele vai sempre pensando dessa maneira. E ele vai ter comportamentos congruentes, ele vai ter comportamentos congruentes a isto. Ele vai ter aquele mesmo comportamento que os seus pais ofereceram para ele. Já aquele outro adolescente que teve o apoio dos seus pais, que teve o carinho, o respeito, o incentivo. Então, ele vai criar um padrão mental totalmente diferente daquele outro adolescente. Quando ele chegar no momento de dar o próximo passo dele, ele vai ter coragem. Ele vai ter coragem porque ele construiu aquele padrão mental para ele ser quem ele é. Tânia, boa noite. Eu não estou cumprimentando porque hoje eu estou com bastante pessoas, mas assim, minha eterna gratidão a todos vocês que estão aqui, tá? Liane, então assim, não dá para cumprimentar todo mundo, mas se vocês quiserem deixar uma pergunta no final da live, eu vou responder, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida. Então, o que nós queremos trazer hoje aqui é que nós somos o nosso próprio cérebro, por conta disso, né? Então, o nosso comportamento todinho é referente ao que nós temos no nosso cérebro, ao que nós vivemos, ao nosso psiquismo, ao que nós recebemos da nossa família, é o apoio que nós recebemos da nossa família, ou não recebemos. Então, isto é a nossa identidade. Então, quando como o nosso cérebro, ele é mutável, ele se transforma o tempo todo, ele está em constante transformação, né? Então, nós temos que buscar o autoconhecimento, né? Oferecer insights, mesmo que você tenha vivido nesse ambiente externo que te causou, talvez, uma depressão, uma ansiedade, que te causou certos desequilíbrio mental e emocional, e talvez você esteja sofrendo com isso. Eu quero que você saiba que o seu cérebro é mutável, ele pode ser transformado a partir daquilo que você oferece para ele. Então, ofereça coisas boas, agradáveis, busca o autoconhecimento,
e assim você vai ter a vida digna que você merece, né? Você vai ter a vida digna que você merece. Então, assim, cada um está na família que ele merece. Nós precisamos ser gratos, porque quando nós somos gratos, nós emanamos energia positiva para o universo. Então, nós recebemos de volta o que eu emano para o universo, o que eu mando para o universo volta para mim. Então, é preciso eu ser grata, olhar para qualquer situação, mesmo que ela seja dolorosa, olhar para aquela situação com carinho e com gratidão, porque com certeza você aprendeu. A experiência de vida é o que trouxe para você esse sentimento de gratidão e te faz ser quem você é. Então, os estudos da anatomia cerebral, a gente vem falando também bastante sobre a anatomia, e os médicos, eles, não vou dizer os profissionais, né, das patologias mentais, eles têm demonstrado que os nossos neurônios, eles são independentes das células nervosas. Então, isto também ajuda a transformação. Eles independem. Então, os nossos neurônios, se você oferecer, sinapses positiva, ele não depende das suas células nervosas para eles movimentar, ele fazer conexão. Então, isto é cura, isso é mudança, isso é transformação. Então, tem coisas que a gente não explica, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar, porque o nosso conhecimento ainda não é suficiente para tal explicação. Mas aí, vocês que estão aqui me ouvindo, né? O nosso querido Freud, né, que eu tenho um respeito imenso por ele, por ser o pai da psicanálise, por ser o primeiro a investigar a questão mental. Então, como médico e pesquisador, ele criou esse método, né, e que foi desenvolvendo e que hoje pode se tratar muitas e muitas doenças dessa área mental. Então, essa teoria de Freud foram se modificando, né? Até chegar no século XXI, né? E passando por estudos, até chegar no século XXI, aonde o cérebro foi se tornando um equipamento de estudo, uma ferramenta de estudo, e para facilitar tudo isso, foram criados aparelhos de ressonância, tomografia, então, e tantos outros aparelhos de imagens que permitem o profissional, como o médico, por exemplo, entender o problema que está acontecendo ali com aquele determinado indivíduo, né? Então, o cérebro... Então, essas imagens que são alvos de estudos são estudos não invasivos, né? São processos não invasivos, eles são processos riquíssimos e que vem sempre trazendo mais descobertas. Então, por isso que o cérebro ainda ele é enigmático. Toda aquela parte que está embaixo do iceberg, que está imerso na água, ainda é obscura. Segundo a metáfora a metáfora freudiana,
ainda ela é obscura. Então, gente, nessa década de 90 a 2000 foi dedicada à década do cérebro, porque foi o período em que o cérebro cientificamente se desenvolveu. Porque antes disso era estudos baseados apenas no que Freud disse e com poucos desenvolvimentos, porém nessa década houve grande transformação. Houve grandes transformações aqui e o cérebro e esse período foi considerado a década do cérebro, né? Então, porque surgiu vários e vários aparelhos, né? Como já falei, ressonância magnética, tomografia, eletrofisiologia, que permite, né, ver o cérebro, né? Então, e isto foi assim maravilhoso para nós, né? Então, o desenvolvimento científico permitiram que o cientista, então, assim, esse desenvolvimento permitiram que o cientista estudassem a estrutura nervosa do cérebro, as funções, o desenvolvimento, as anormalidades, as maneiras pelas quais o cérebro pode ser alterado. Então, eu quero que vocês foquem nessa alteração do cérebro. Então, se uma pessoa não está bem hoje, o cérebro dela pode se transformar. O cérebro pode recuperar, porque ele faz esse processo de neuroplasticidade. Isso aí é um fenômeno. Isso é fenomenal, é o processo de neuroplasticidade, é o processo que o próprio cérebro, através do que você oferece, ele faz a transformação. Então, essa transformação cerebral, ela tanto pode ser positiva como ela pode ser negativa. Tudo depende do que é oferecido a ele. E então, como eu já falei, que o nosso cérebro ele está em constante transformação, ele pode mudar conforme as influências que ele recebe. E o comportamento é congruente à mudança. Então, se uma pessoa, às vezes, tem um dado comportamento e ela começa a querer mudar, então ela também, o comportamento dela vai mudar, porque o cérebro mudou. Uma pessoa que está em um grau elevado de depressão ou um grau elevado de ansiedade, se ela começa a oferecer insights positivos, ela muda o foco dela, ela está oferecendo coisas novas. Ela está oferecendo coisas novas para o seu cérebro. E o seu cérebro vai entender isto como, a partir do momento que você começa a oferecer coisas novas, o seu cérebro começa a gerar neuroplasticidade. Então, as sinapses ali, a energia se tocam, as sinapses se tocam e aí começam a gerar a neuroplasticidade. Então, nós somos capazes de fazer a autocura no nosso próprio organismo. Nós somos capazes disso. Mas também nós somos capazes de trazer a doença para o nosso organismo, o desequilíbrio. Nós somos capazes de despertar nas nossas células a cura, como também a doença. Então, isso tudo é através do quê? Da nossa mente. Porque o que eu penso, eu também sinto. E o que eu penso e sinto reverbera nas células do meu corpo. A célula do corpo, ela vai sentir
a tristeza, a angústia, a depressão. Então, quando a pessoa está muito depressiva, ela não tem ânimo, ela tem tristeza, ela dá vontade de ficar deitada o tempo todo. Por quê? Porque a energia está baixa, a energia celular está baixa. Então, tem que mudar o foco, porque essas pessoas, geralmente, elas estão ali ligadas em algo que aconteceu no seu passado. Ela não tem visão de futuro. Então, ela precisa buscar visão de futuro e oferecer coisas positivas para o seu cérebro, porque assim, o seu cérebro, o próprio cérebro, vai gerar neuroplasticidade e o próprio cérebro vai te trazer a autocura. Então, isso é transformação. Isto é transformação. Então, os ambientes que nós vivemos têm muito a dizer a respeito do nosso comportamento, a respeito do nosso cérebro, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, da nossa saúde também, porque a nossa saúde também depende do bem-estar no todo, no geral, bem-estar de uma forma geral. Então, desta forma, a aquisição de uma linguagem, de um conteúdo, num ambiente, de um diálogo, num ambiente enriquecedor, de alegria, de paz, de amor, pode fazer a mudança, pode ser a mudança, o início da transformação que a nossa vida precisa ter. Então, nós precisamos estabelecer o maior número de conexão de sinapses com o nosso cérebro. Nós precisamos ter essa conexão sinápticas com o nosso cérebro, né? Pensar, o meu cérebro ele está constantemente em evolução, em transformação, e eu tenho que oferecer algo positivo para o meu cérebro. Então, dessa forma, eu estarei criando sinapses positivas, oferecendo algo de bom, né? Então, está demonstrando isto, a ciência é que está demonstrando tudo isto. A ciência vem demonstrando tudo isto. Isso não é palavras aleatórias. A ciência hoje está demonstrando isto. Então, estabelecendo números, quando você estabelece números de conexões sinápticas em indivíduos que encontram em ambiente enriquecido, como eu falei, dos dois adolescentes, fiz a comparação ali, uma metáfora de dois adolescentes. Então, quando a pessoa está nesse ambiente enriquecido de amor, de alegria, né? Então, tudo isso proporciona mais possibilidade da pessoa ser uma pessoa ativa, da pessoa ter condições, melhores condições no seu aprendizado e vai estimulando todos os sentidos. Todos os 5 sentidos são estimulados também. Agora, aquele adolescente que está vivendo, que viveu desde criança até a sua fase de adolescência lá, em um ambiente empobrecido, que eu digo empobrecido, seja conflituoso, empobrecido de carinho, de atenção, empobrecido de amor, empobrecido de carinho para aquela criança, para aquele adolescente. Então, ele vai ter realmente dificuldade para aprender na escola.
ele vai ter dificuldade. Seja o adulto, também vai ter dificuldade para memorizar. Isso serve para qualquer pessoa. Eu estou falando apenas do adolescente, mas isso é para qualquer pessoa, é para todos nós. É para todos nós. E então, este é o assunto do nosso primeiro encontro sobre você é o seu próprio cérebro, né? Obrigada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e no próximo encontro, deixa eu ver o assunto já do próximo encontro. Então, o assunto do próximo encontro é: o seu cérebro domina você. Hoje nós estamos falando a respeito que você é o seu próprio cérebro, então o seu comportamento ele é congruente com o que você pensa, com o que você sente, ele é congruente com o seu cérebro, ele é congruente com tudo que você tem ali em torno, né? Então, para complementar esse assunto, semana que vem, na próxima segunda, eu vou estar no nosso segundo capítulo, vamos dizer assim, eu vou trazer para você o seu cérebro domina você. E aí você vai entender, eu quero que você já pensa, se você quiser já fazer alguma pergunta, eu quero que vocês tragam perguntas, eu quero dialogar com vocês sobre esse assunto para tirar as dúvidas de vocês. Então, o seu cérebro domina você? Lógico que sim, porque você é o seu próprio cérebro. Então, até semana que vem. Um beijo de luz no coração de cada um de vocês e eu espero contar com todos vocês na próxima semana.